e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida e que essa mensagem, de Deuteronômio que nós vamos ter hoje, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Você sabe que é o Espírito Santo que te dá entendimento da mensagem? Se por acaso algum dia você for ler a Bíblia e não estiver entendendo, peça que o Espírito Santo traga clareza à sua mente, porque Ele é o nosso ensinador. Nós estamos terminando, o livro de Deuteronômios e nós aprendemos muito nesse livro. Nós aprendemos princípios para uma vida diária. A gente pensa que Deuteronômio fala lá daquele povo, lá no Egito, saindo na caminhada, de 40 anos, e isso ficou lá. Não, o livro de Deuteronômio é para mim hoje, é lição diária para a sua vida. Nós vemos, no livro, que nós não vivemos só de pão. Em outras palavras, nós podemos dizer que a nossa vida, ela não está nos bens que nós temos, não está posso dizer assim, na posição que você tem, não está no prestígio que você tem, no mundo, mas a nossa vida está em conhecermos a Deus. Nós não precisamos, outra lição do livro de Deuteronômio, nós não precisamos nos esforçar para ser abençoados. Quando obedecemos, é o ensinamento de Deuteronômio. As bênçãos vêm a nós. Teve um texto que nós lemos que fala que as bênçãos nos acompanharão, virão sobre nós. Então as bênçãos vêm sobre nós, desde que estejamos buscando a Deus, por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Você entendeu bem isso do livro? Eu queria dizer para você que há muitas coisas que podem se tornar deuses, para mim, e não devemos, para nós, e não devemos deixar que elas nos desviem, do Senhor. Tem um texto aqui em Deuteronômio 11:16, que eu estava lendo, e eu queria ler novamente para vocês, 16-20. Por isso tenham cuidado, para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se diante deles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu, para que não chova, e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor te está dando. Gravem essas minhas palavras no coração, na mente. Amarrem-a como sinal nas mãos e prenda na testa. Ensine os seus filhos essa palavra, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando com eles, quando se deitarem, quando se levantarem. Escreva essas palavras nos batentes das portas das suas casas e nos portões. Gente, que mensagem maravilhosa! É isso que eu digo. A palavra de Deus em si só, ela não transforma. Ela transforma quando nós guardamos as palavras. Aonde? No coração e na mente. Você precisa ter de cor essa palavra. Você precisa voltar àquele método antigo de decorar as coisas. É isso mesmo. Decore a palavra de Deus. Guarde na tua mente, no teu coração. É tesouro puro. Eu fiquei pensando, até um ministério pode se tornar um Deus na nossa vida. Se deixarmos que ele passe a ser mais importante que o próprio Deus. É um pecado. Você vê como é importante a gente parar para pensar? Até as próprias coisas de Deus não podem ocupar o lugar dele na nossa vida. Nunca devemos nos esquecer de que o Senhor é quem coloca a visão, de ministério, visão de pregar, no nosso coração. E é Ele quem nos chama, que nos dá o desejo, de ministrar, de levar a palavra, de ser testemunha, de sermos servos do Senhor. Ele sempre deve ter o primeiro, lugar, o mais importante em nossas vidas. É isso que é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar as coisas com as quais Ele nos abençoa antes dele
é uma ofensa para Ele. Se Ele te abençoa com o ministério, se Ele te abençoa com o ensinamento da palavra, tantas pessoas servem o Senhor com a música, tantas pessoas servem o Senhor numa equipe, se você colocar isso antes dele, é pecado na sua vida, né? O Senhor não se agrada, porque é Ele que coloca, né? Ele que se coloca na nossa vida, se doando para nós. Não vamos experimentar as bênçãos que Deus deseja para nós se os nossos corações não estiverem reto diante dele. Não carregue no seu coração amargura, falta de perdão, ciúmes, inveja. Se você carregar isso no seu coração, você não vai receber as bênçãos que ele tem preparado para você. Às vezes culpamos, né, erroneamente, o diabo pelas bênçãos que nos faltam. Pensamos às vezes que tudo estaria bem se o diabo simplesmente nos deixasse em paz. Mas não é bem assim. Isso não é verdade. Entendemos as coisas ao contrário. Pensa comigo, se vivêssemos corretamente, buscando o Senhor em primeiro lugar, guardando a palavra no coração e na mente, obedecendo o Senhor, a porta que dá acesso às nossas vidas estaria fechada para o diabo. É nós que temos a chave da porta. Se você buscar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, em primeiro lugar, o inimigo não tem poder na sua vida. Ele poderia nos perturbar, mas não teria nenhum poder real sobre nós. Você concorda comigo? Assim como não deve ter nenhum poder real sobre Jesus. Não deve, não teve. O inimigo não teve nenhum poder real sobre a vida de Jesus. Jesus foi à morte, mas Jesus triunfou ressuscitando. Não permita que nada, se interponha entre você e Deus, nada. Teu acesso a Deus tem que estar livre. Ele em primeiro lugar, Ele o único Deus, Ele o seu Senhor e Salvador. Coloque Deus em primeiro lugar e você será abençoado. É isso que você deseja? Você deseja as bênçãos de Deus? Então busque o Senhor em primeiro lugar. Busque o único Deus, o Deus de Israel. E Ele encherá a sua vida. As bênçãos te acompanharão. Quais bênçãos? As bênçãos espirituais das regiões celestiais. Quais são essas bênçãos? Salvação, perdão, remissão, vida eterna. Ninguém pode dar. Paz no teu coração, ninguém pode te trazer. É só o Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa grande mensagem. Pela tua palavra, Senhor, nos ensinando que nós é que fechamos a porta para o inimigo. Quando nós te buscamos em primeiro lugar, quando nós temos uma vida reta, santa, justa, quando nós procuramos imitar Jesus, viver Jesus no nosso dia a dia, nós estamos fechando a nossa vida para o inimigo e liberando a nossa vida para que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. E o Senhor diz que o Senhor abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós bênçãos sem medidas. Pai, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Nos ensina, Senhor, a te amar em primeiro lugar. Pai, eu quero abençoar todos que estão ouvindo esta mensagem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.